Fala concurseiro, fala concurseira, aqui quem vos fala mais uma vez é o professor Alessandro, reta final aí do concurso aí, né, para FACEPA. E claro, o que é que eu faço? Um vídeo para ajudar aqui na sua aprovação, tá gente? Então nesse vídeo aqui, encerrando aqui nossa videoaula para prova discursiva, né, específica aí, banca setup. Então eu preparei aquele vídeo aqui, gente, olha, devido à correria, tá? Eu quero desde já agradecer a cada um de vocês que me contratou para fazer a correção da sua redação. Não tenho dúvida de que vai te ajudar. Você que também adquiriu meus e-books, ó, muito obrigado. Também não tenho dúvida de que vai lhe ajudar, tá? Então, eu preparei aqui alguns temas e algumas redações de alguns estudantes, tá? Que, com base em alguns cargos, né? Falei em outros vídeos, eu fiquei de fazê-lo, então está aqui, tá? Esse vídeo para você, tá, gente? Então, olha só. Você vai ter aqui tema e texto pronto para o cargo de psicologia, para o cargo de monitor e de agente administrativo. Então, o que foi que eu fiz? Na descrição desse vídeo, eu coloquei a marcação do tempo, tá? Porque aí, no caso, o vídeo ele ficou um pouco extenso. Então, você vai fazer a prova para agente administrativo. Então, veja lá na descrição que eu coloquei lá o tempo. Então, você dá logo uma avançada que você já chega lá na sua parte para agente administrativo, tá? Tudo isso aí que eu faço é pensando na objetividade, na facilidade para ajudar você aí, tá bom? Então eu só peço, mais uma vez, para você que ainda não se inscreveu no meu canal, que você se inscreva aí, deixa aí o seu like, o seu comentário, a sua sugestão. Crítica também, viu, gente? Tem gente que faz críticas construtivas e aqui, ó, paro para ouvir, analisar, isso me ajuda bastante, isso é muito importante, tá ok? Quero pedir também para você me seguir no Instagram, tá, gente? Esses dias foram corridos, tá? Mas aí é assim mesmo, tudo pensando aí para ajudar na sua aprovação, tá? Então, aproveite mais esse vídeo e eu desejo que você faça uma excelente prova, tá? Não esqueça de se preparar para o dia D, cabeça, não esqueça de preparar o corpo, tá? E mente, principalmente, não vá cansar, porque domingo que se aproxima, tá? Você vai ter um pouquinho de trabalho na sua cabeça, então é muito importante que você cuide do seu corpo e da sua mente. Então aproveita aí esse vídeo aí, mais uma vez, que eu deixo aqui para ajudar na sua aprovação. Vamos começar com o cargo de psicologia. Eu chamo atenção para esses tipos de temas aqui, né? Que provavelmente é isso que você vai se deparar na sua prova no domingo. Então, aqui pode vir uma frase temática ou simplesmente a banca pode colocar aspecto. Então, isso aqui é o estilo Sebrasp, né? Que o setup adotou. Tá? Ou em forma de como se fosse um estudo de caso. E aí o que é importante, não só para os cargos de psicólogo, gente, para os demais, é importante que o seu texto tenha estrutura e você aborde cada elemento, cada aspecto desse que apareça na sua redação. É muito importante, gente. Então já estou analisando aqui as provas dessa banca, né, desde o concurso da SEMA, na verdade desde a Polícia Penal ao tempo. E mais recentemente aí, né, concurso da SEMAS e outros, enfim. Então, as notas máximas, maioria dos textos, estrutura boa, tá? Estruturação do parágrafo e abordagem do tema, tá bom? Então, olha só reiterando aqui, você que ainda não se inscreveu no meu canal, gente, tá aqui, ó. Peço que você se inscreva lá, tá? Professor Alessandro, YouTube 2.0. E também me siga no Instagram, ok? Então, vamos lá aqui, ó. Vamos ver a abordagem. Então, o avaliador, dependendo do aspecto, ele vai procurar no seu texto. Aí, como eu falei, eu vou ler aquilo que eu puder aqui analisar, aqui, que puder corrigir, tá? Eu vou corrigir, mas como eu falei, gente, aqui é um modelo de textos, tá? Alguns alunos meus, né? Alguns parceiros meus que me contrataram aí para fazer correção e avançaram muito, tá? Eu tenho certeza que vão arrebentar nessa prova no domingo. Tá aqui, ó. Uma forma de começar o texto definindo, é uma forma. É passível, tá? Depois eu vou mostrar um outro aqui com uma estrutura. Então começa assim, ó, a psicologia é uma ciência cujo objetivo de estudo é o comportamento humano e a subjetividade, né? Isto quer que o papel dos profissionais da área é necessário em qualquer ambiente em que há a presença de pessoas, tá bom? Um destes espaços são as empresas, locais onde o psicólogo contribui para o desenvolvimento de aspectos relacionados às diversas manifestações comportamentais, sejam elas individuais ou em grupo, tá bom?
Neste contexto, o psicólogo pode auxiliar nas demandas ligadas ao clima e à cultura organizacionais, ao aprimoramento de competências socioemocionais dos colaboradores, assim como na implementação de programas de promoção e prevenção em saúde mental, especialmente no que se refere aos quadros decorrentes de questões laborais, como a síndrome de burnout. Quanto à carreira dos colaboradores, o psicólogo organizacional tem entre suas funções o papel de realizar avaliações psicológicas a fim de investigar habilidades e interesses que possibilitem a elaboração de um plano de carreira a partir do perfil pessoal e profissional do avaliando. É possível ainda estabelecer um planejamento de carreira junto ao colaborador que esteja alinhado aos interesses da instituição. Diante do exposto, é possível afirmar que a psicologia no ambiente de trabalho é indispensável para o sucesso de uma organização, uma vez que, por meio das ações anteriormente citadas, o psicólogo contribui para benefícios ligados ao crescimento das empresas, pois gera coesão entre os colaboradores que passam a ser mais produtivos e ao desenvolvimento destes indivíduos que recebem suporte emocional e auxílio para o desenvolvimento de suas carreiras. Então vamos lá. A abordagem do tema, excelente, tá? Não olhe para os desvios, olhe para a questão do tema e para a estruturação do texto, viu, gente? A princípio, os avaliadores vão passar o olho nisso aí, na sua redação, tá? Como eu mostrei nos outros vídeos, tem redação aí com 9, 9,5 que, cara, eu coloquei no meu e-book aí. O que tem de desvio lá, notão, tá? Que deixa bem claro que os avaliadores priorizam muito essa questão da estrutura e da avaliação. Então, eles querem isso lá na sua redação, não esqueça. O que der para conceituar, o que der para exemplificar, exemplifique, tá? Aqui, vamos lá, aqui faltou isso, quer dizer, né, que o papel e isso faltou. Mas o que é que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, ó? Coisas que os avaliadores descontam, tá? Para vocês não cometerem lá, ó. Aqui os elementos coesivos. Por isso que eu falei, eu vou ler o texto, ó, a estrutura é boa, é ótimo. Abordagem também. E aqui, essa questão aqui, tem algumas coisas que acontecem em muitas redações, tá? Que aí, se eu não te explicar, por exemplo, você pode cometer. Acontece muito, acontece com as melhores redações que a gente tem. Coisas bobas, mas o que eu vi que os avaliadores descontaram do setup é o quê? Ó? É o emprego inadequado de conectivo. Então, gente, olha só. Aqui, ó, quando você for retomar ideias anteriores, não esqueça de usar elementos coesivos. Então, nesse caso aqui, ó, um desses espaços, porque eu estou retomando a ideia anterior. Da mesma forma aqui, ó, muito bem está usando o conectivo entre os parágrafos, só que nesse caso, de novo, tem que usar o anafórico nesse contexto. Não quer dizer que você não pode usar o este aqui, mas normalmente quando você quer indicar que algo está bem próximo, tá? Ou quando você está antecipando um referente, tá? E aqui nesse caso mais uma ocorrência aqui lá no final do texto, tá? Para você ficar bastante atento. Digo isso porque acontece muito, tá bom? Aqui, ó. E ao desenvolvimento desses indivíduos, certo? Outra observação, atenção com cuidado com a vírgula antes do E. É um desvio que muita gente comete, como eu falei. Eu vou focar só alguns desvios aqui, certo? Tá? Esses que acontecem muito. Então, preste muita atenção aí. Nesse caso, por exemplo, só poderia colocar a vírgula antes de E se estivesse intercalando ou se tivesse uma outra oração aqui com um sujeito diferente, o que não acontece, né? Demais, olha só, muito boa estrutura, muito boa abordagem do tema. Aí vamos lá, vamos para esse outro tema aqui em forma de quê, ó? De estudo de caso. É isso que a banca vem fazendo muito. Aí, claro, evidentemente, muita gente está usando aí a estrutura do professor Alessandro, que é a sua estrutura, e essa estrutura tem ajudado muito o candidato aí. Muito concurseiro, muita concurseira. Então, olha só. Gente, o que é isso? Nesse tipo de situação, de novo, aí você vai ter que aplicar o conhecimento para o caso concreto. Mais um texto é para a área da psicologia. E não esqueça de que se a banca fizer isso, tá? Eu coloquei outros temas aí do setup, vocês sabem mais ou menos como é. Tá no e-book,
Então, não esquece de ler o tema e estruturar o texto. Estrutura, tema, estrutura, abordagem do tema, estrutura, abordagem do tema. Não esquece disso, pelo amor de Deus. E os desvios que você puder evitar, evite. Olha só, é muito importante que você contextualize aqui, ó. Viu? Contextualize. Então, nesse caso aqui, ó, que foi que ela fez? Que foi que a estudante fez aqui, ó, tá? Colocou aqui, ó, contextualizou o caso concreto. Como? Simplesmente usou a expressão no caso narrado. Tá? No que tange ao caso narrado, que caso narrado que está lá no tema. Você só não pode colocar ó, no que tange ao tema, no que tange ao problema. Não, não faça isso. Então, aí, ó, no que tange ao caso narrado, é possível identificar que a servidora encontra-se em abstinência. Ó, vai direto ao assunto. Não pode fazer isso? Deve, porque aqui você tem que demonstrar o seu conhecimento técnico e está logo explicando, tá? Então, ó, viu, psicólogo? É isso que você tem que fazer aí, ó. Pega essa estrutura aqui, ó, mais ou menos, tá? E aplica aí o seu conhecimento, no caso, para a proposta temática, aborda o tema e os aspectos. Nesse caso, tem um mini estudo de caso, né? Com o aspecto aí. Não, pois o desejo persistente em consumir a substância psicoativa, mesmo em local de trabalho, associado aos sinais descritos, são características comuns de tal quadro clínico. Esse episódio contribui para a investigação do diagnóstico diferencial, pois é um dos critérios avaliados no transtorno por uso de substâncias, descrito na 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Ainda coloca a sigla. Que análise, mano. É isso que você tem que fazer, você estudou. Vai colocar a situação hipotética, não esquece, ó, tem que colocar a estrutura e abordar o tema. Tá aí, ó, de maneira muito bem organizada. Continuando, perdão. O campo dos tratamentos para a referida condição, tá? Aí são cuidado com o cedilha, né? É complexo e multidimensional. Diversas terapêuticas são desenvolvidas com o objetivo de atenuar as problemáticas decorrentes, né, do uso de álcool. Entre os manejos profissionais, existe a entrevista motivacional, que tem como fundamentos e princípios elementos relacionados à autonomia do sujeito. Aí olha que interessante, ó. Por que traz aqui, professor? Porque está aqui a vírgula, ela omite aqui, ó, essa estrutura, relacionados à participação ativa do usuário. Aí de novo, olha só, muito interessante, olha a regência aí, ó. Relacionados ao resgate de aspectos saudáveis, os quais o motivem para a diminuição do uso. Professor, como é que eu faço se eu errar? Faça isso. Só que eu digo, não exagere, que há uma tolerância aí que normalmente as bancas colocam, né? Não deixa explícito. E assim, gente, se puder colocar conectivo, é bom, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a princípio, aqui, ó, além disso, isso eu chamo muita atenção, tá? Então, coloque aqui um conectivo para iniciar o parágrafo, para ficar melhor. Para você não coçar o dedo do avaliador para descontar ponto no aspecto 1.2. Faça isso. Aí eu colocaria aqui, ó, além disso, ou ademais, vírgula, a entrevista motivacional parte do pressuposto de que a pessoa em consumo problemático de álcool apresenta desejos ambivalentes a respeito desse comportamento. Portanto, é necessário auxiliar, por meio de questionamentos personalíssimos, a encontrar estratégias para a redução do uso de acordo com suas particularidades. Professor, é isso que eu tenho que fazer? Eu não tenho que usar repertório, não, meu filho. Aqui na redação de Enem. Conhecimento técnico aqui é aquilo que você vai aplicar. Está aqui, ó. Identifique o quadro clínico e diagnóstico, propõe os fundamentos e princípios, tá? Discorra sobre a postura psicológica, tá? É isso que você vai ter que fazer. Bom, então vamos lá. Mais um aqui para os cargos de psicólogos, ok? Então vamos lá, de novo. Analisando aqui para os psicólogos, tá, gente? Vamos dizer que vem no tema como esse em forma de pergunta para você. E você vai, claro, responder ao longo do texto. Olha só, mais uma redação aqui, usando uma das minhas estruturas coringas, que é sua, gente. Fique à vontade. Tá aqui, ó. Essa cabe perfeitamente nesse tipo de proposta aí, ó. A redução da idade penal é a solução para desvio de conduta? Então, por exemplo, isso aqui para monitor também caberia, tá? Mas vou colocar aqui na questão para psicólogo. Aí, olha só, de novo, olha a estrutura, olha como
a organização foi feita muito bem, tá bom? Os termos expressos no escopo da Constituição Federal de 1988 estabelecem a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, contextualizando. No entanto, na prática é bem diferente quando se analisa as soluções para os desvios de conduta dos adolescentes infratores, né? Socioeducando, como você quiser usar, adolescentes em conflito com a lei. Tá? No outro vídeo que eu fiz, que teve de comentário, pessoal, não pode, gente, eu sei, essas coisas eu sei, tá? Tem um avaliador aí da banca que ele vai corrigir o seu texto só como conhecimento de português. Então, se você sabe que, por exemplo, não pode colocar infrator, não pode colocar menor isso, não coloque, entendeu? Mas, como eu digo, dificilmente vão descontar, tá? Agora, tem banca aí, mano, que tem uns avaliadores que eles, além do conhecimento linguístico, ele tem conhecimento de várias áreas, tá? Então, no setup tem coisa aí que passa muito. Agora, se você sabe, eu vou colocar adolescente em conflito com a lei, sócio-educando, coloque, não tem problema não, viu? Só não vamos brigar por causa de expressões aqui, que eu e você sabemos que não pode, tá bom, meu povo? Como eu digo, que é o modelo aqui, ó. É você que escreveu. Então, é texto que é um exemplo que você pode utilizar aqui, principalmente, de novo, estrutura e abordagem do tema, gente. Isso é muito importante, não esqueça disso. Para a banca setup. Nesse contexto, é essencial expor a negligência governamental em prevenir, tá? Aqui, nesse caso, só colocando aqui para você não confundir, prevenir com E, e solucionar os desvios de conduta dessa população. Convém discorrer, a princípio, sobre a falha na prevenção de ato infracional. Não esqueça dos pontos nos is. Nesse sentido, cabe expor a falta de investimento nas políticas públicas de proteção básica, como, por exemplo, no serviço Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, o qual prioriza a convivência e fortalecimento de vínculo. Olha o conhecimento técnico da área aqui, ó. Entende do assunto. É psicólogo puro. Então, é esse conhecimento técnico que você tem que demonstrar no domingo. Repertório, aqui é a fundamentação, é o conhecimento técnico, tá? E continuando, então, dessa forma, com a falha de investimento governamental, as condições de trabalho tornam-se inadequadas e, consequentemente, resulta em maior vulnerabilidade social das famílias, bem como no aumento da ocorrência do ato infracional, logo implicando na reinserção social e no verdadeiro acesso à cidadania. Olha só, já estou respondendo aqui a pergunta? Não, está contextualizando, mas vai ser respondido. Por quê? Ó? Olha só o roteiro que foi colocado. Isso é muito interessante aqui. Ó. Então, escolheu 2 focos, problematizou aqui, ó. Questão expor a negligência, não é isso? Em prevenir, não é isso? Ó. Por quê? Ó? É a solução? É a solução? Ela está dizendo, a falha está aqui, ó. Tá? Na prevenção e na solução. Aí o que é que ela faz? Demonstra, fundamenta, tá bom? E é claro, não pode deixar de fazer o que? Responder. Você pode começar respondendo, mas você pode responder ao longo do texto ou pode responder na conclusão. Fica aí a seu critério. Mas você tem que responder quando o tema é em forma de pergunta, tá? Ademais, quando se analisa as soluções, ó, olha só, muito interessante isso, ó. Gente, isso facilita muito, ó. Tá aqui, ó. Quando eu corrijo aqui as redações, eu coloco lá 1, 2, para você entender, ó, que isso aqui você facilitando para o avaliador é muito bom. Ele vai ver no teu texto isso, vai ficar muito claro. A pessoa, os avaliadores, eles não corrigem só um texto, são vários textos. Então, quanto mais assim, fácil você deixa para ele identificar o que você quer, melhor ainda, tá? Como eu digo, estrutura e abordagem do tema. O que puder evitar de desvio, evite. Bom, quando se analisa as soluções à criminalidade na população adulta, é perceptível um resultado de superlotação carcerária e reincidência criminal, sinalizando inúmeros questionamentos sociais, políticos e econômicos. Pensando nisso, estender a prática prisional aos adolescentes é provável o agravamento na superlotação, né? Tá aqui, gente, ó. Que é isso? Tá aqui, ó. A redução é solução para os desvios de conduta. Tá aqui, ó. Problematizou, tá aqui a resposta. Vai piorar, não vai resolver, viu? Muito bacana, muito interessante. É provável que o agravamento na superlotação nas instituições, bem como o aumento da violência, sobretudo na população mais nova. Por outro lado,
Quando devidamente implementado, o sistema socioeducativo resulta em efetiva recuperação dos jovens e infratores, proporcionando maior reabilitação social, independência e autonomia, tá? Cara, fazer uma redação como essa no domingo tá bem demais, tá? Então, continuando. Portanto, antes de se pensar em reduzir, tá? Aí só uma correção aqui, viu? É junto, viu, gente? A minoridade penal, é necessário avaliar criticamente as falhas governamentais de prevenção e solução do ato infracional, além de um adequado investimento em políticas públicas de proteção integral às crianças e adolescentes. É preciso também expandir a concepção de corresponsabilização para os diversos agentes públicos. Dessa maneira, um apropriado plano individual de atendimento, no qual escuta o sujeito socioeducando, proporcionando protagonismo, produção de subjetividade coletiva, restabelecimento de vínculos e consciência, é um instrumento com maior potencial de transformação social. Tá bom, não está, gente? Tá aí, ó. É isso que você tem que fazer no domingo. Ó, olha esse texto, ó, parágrafo de introdução, desenvolvimento 1, 2, conclusão. Olha os elementos coesivos entre os parágrafos. Então, meu querido, isso é muito bom para o avaliador, tá bom? Esses foram os temas para psicologia, tá bom, gente? Agora, você que é monitor tá aqui, ó. Então, aqui nessa parte do vídeo é para você, tá? Então, em virtude da correria e tudo, eu não preparei muito tema, tá, gente? Mas assim, eu penso, qual é o foco que a banca ela pode querer cobrar de você na temática? No tema. Essa questão da ressocialização, da reintegração do sócio-educando e a função do, nesse caso, monitor. Ou seja, o que você vai fazer? Qual é a contribuição? Então, eu penso que é nessa linha de raciocínio, tá, gente? Até porque, cara, o conteúdo de vocês é um desafio. Tem muito tema bom lá, assunto bom que dá para fazer tema de redação, tanto expositiva quanto argumentativa. Por isso que eu coloquei no e-book isso. Né? Aí vamos lá. Mais outra estrutura aqui do professor Alessandro que é a sua, viu? Usada e aprovada, testada, mano, carimbada, 10, nota 9, enfim. Então, que eu só vou chamar atenção aqui, ó, você aí, não escreva, evite fazer parágrafo com apenas 3 linhas, que já aconteceu de avaliador descontar por considerar parte embrionária, descontou ponto lá no aspecto 2.3, foi isso? Aliás, 2.2, e aí o professor Alessandro teve que entrar com recurso, ganhou, ele tirou 9, com mais 1, ficou com nota máxima 10. Então, gente, gastou um dinheiro, gastou um estresse emocional. Então, já era para ter tirado 10. Então, evite isso aqui, ó. Evite porque tem avaliador que desconta. Professor, mas por que o senhor ganhou no recurso? Porque aqui é uma convenção, não é uma regra, não é uma lei. É um rol exemplificativo. Eu digo, ó, o ideal é que o parágrafo, né, pelo tipo dissertativo, ele tenha uma estrutura com pelo menos 3 períodos. Então, quando, por exemplo, aqui, ó, tem tudo isso. Tópico frasal, conectivo, desenvolvimento do tópico frasal e conclusão do parágrafo. É como se cada parágrafo do seu texto ele fosse um mini texto com introdução, desenvolvimento e conclusão. É isso. Então, por exemplo, parágrafo com 3 linhas, alguém pode vir lá, opa, parte embrionária. Tira um ponto lá no 2.2, viu? Em relação ao tipo e te dá só 1. Aí eu entro com o recurso, digo, olha, mas tem aquilo, aí no caso pode ter um indeferimento ou pode ter o deferimento que eu coloquei no meu book e mostrei que eu consegui o deferimento. Então, gente, para resumir, para não depender de mão de avaliador, coloca lá 5 linhas, né? Coloca lá mais umas informações que tem aí, que fica melhor. Fica essa dica aí, viu? Evite parágrafos com apenas 3 linhas lá no dia. No que diz respeito ao agente socioeducativo e menores infratores, convém analisar alguns aspectos relacionados a essa temática. Nesse contexto, destacam-se. Essa estrutura é ótima para dissertação expositiva, porque ela deixa muito claro que você vai discorrer o perfil do agente socioeducativo e infrações de adolescentes. Tá? O que é que significa? O avaliador vai ler, vou procurar agora isso aí. Então, tá aqui, ó. Roteiro 1, aspecto 1,
vai desenvolver, aspecto 2 vai ter que desenvolver no segundo parágrafo. Então fica muito claro. Valorize a estrutura e abordagem do tema do seu texto, gente. Os avaliadores de setup gostam demais. Em primeira análise, vale discorrer sobre o perfil do agente socioeducativo. Nesse contexto, o agente deve possuir conhecimentos relativos ao cargo. É aqui que entra aquela parte que você lê o edital, viu? É aqui que entra o seu domínio de conteúdo. É aqui que entra a sua fundamentação. Não é redação de Enem, não. Tá? Aqui, o que você vai citar como fundamentação é o conhecimento técnico, aquilo que serve para abordar o tema. Exemplo, noções de direito, lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, e ética no serviço público. Nesse sentido, somando a estes conhecimentos, aí eu quero chamar a atenção para você evitar, tá? Nesse caso, como está retomando o elemento anterior, então use esses, viu? Somando a esses conhecimentos, é necessário também que no curso de formação ele receba treinamento adequado para as suas atividades físicas e psicológicas, já que a sua principal função é lidar com menores infratores. Aí olha só, gente, não precisa dessa vírgula depois do já que, não, a não ser que tivesse intercalado a oração. E outra, professor, eu vou usar adolescente em conflito com a lei, eu vou usar sócio-educando. Gente, pode usar, não vamos discutir o que não pode e o que pode. Aqui, porque tem avaliador, e muito avaliador de setup, que é o conhecimento dele é só linguístico, tá bom? Se você estudou, tem domínio do conteúdo, professor, eu não posso usar a expressão menor, infrator, adolescente, isso. Não use. Use sócio-educando, outra expressão que você pode, pronto, faça isso. A gente não pode obrigar. Lembre que o seu texto você tem que facilitar para os avaliadores. Logo, é preciso um amparo do poder público para que o agente desenvolva um perfil produtivo e eficaz para servir da melhor forma à sociedade. Servir à sociedade. Então, olha só, olha esse parágrafo, muito bem estruturado. Ele aborda aqui, ó, o perfil, porque estava lá no tema. Tá? Então, tinha que abordar o perfil do agente socioeducativo, então ele entende o que é que tem que fazer, certo? E agora tem que detalhar infrações de adolescentes. Além disso, é necessário analisar o que leva um adolescente a cometer infrações. Nesse prisma, inúmeros são os fatores que podem levar um adolescente a cometer um ato infracional. Entre eles, destacam-se a inação do Estado, que tem o dever de criar políticas públicas para manter essas pessoas longe do mundo do crime e oferecer oportunidades de educação e trabalho. Bem como, 2, a violência doméstica e familiar. Nesse caso, geralmente esse crime é cometido pelos pais e parentes, de modo a revoltar esses adolescentes, tornando-os presas, muito bem colocada aí uma expressão coloquial, né? Aliás, uma expressão figurada, entre aspas, fáceis para serem recrutados pelos traficantes e facções criminosas. Então, muita atenção nisso aqui, ó. Veja só. Disse aqui, ó, inúmeros são os fatores. Então, destacam-se, ou seja, tem que colocar pelo menos 2. Perfeito, ó. Pelo menos 2. Só não pode colocar 1, viu, gente? Portanto, o perfil do agente socioeducativo deve ser valorizado pela administração pública e pela sociedade. Não obstante, os adolescentes devem ser recuperados e reintegrados na sociedade pelo Estado por meio de medidas socioeducativas de maneira a evitar a reincidência. Ademais, a busca por uma sociedade justa, livre e igualitária é possível, bem como capaz de contribuir para o crescimento nacional. Tá? Não precisa aqui não do N maiúsculo. Então tá aí, gente, ó. Estrutura excelente, com exceção aqui, lógico, para não correr o risco, tá? E a abordagem do tema bem clara, muito bem clara para qualquer avaliador, certo? A parte de agente administrativo, vamos pegar uma redação aqui também, tá? Vamos atentar para a estrutura, para a abordagem do tema. O good view que tiver de observar, vou observar aqui, tá, gente? Olha só. Deixa eu voltar aqui, pronto. No meu e-book eu coloquei lá, tem bastante texto pronto para alguns temas aqui, viu, gente? Tá lá, ó, dá uma lida, você que adquiriu plano de ação, ciclo PDCA, a questão de materiais aqui, de arquivologia, então tá lá, viu? Dá uma lida lá nesse material que ele vai te ajudar aqui, ó, questão de recursos materiais. Aí eu coloquei lógico,
vamos ver aqui a questão de gerenciamento de projetos, né? Porque nessa linha de raciocínio que a banca está cobrando, não esqueça que ela também está colocando aí para você associar um caso concreto. Então é muito importante que você atente a isso. Professor, o que muda nesse caso? Aí você vai ter que colocar no que diz respeito ao caso narrado, no que diz respeito à situação hipotética, simplesmente isso. Aí está aqui, ó, uma das minhas estruturas mais usadas, bastante usadas, já carimbada, com 10, com 9, com muita nota alta no Sebrasp e também na banca Setup. Pode usar, meu irmão, que é sinal de nota boa, tá? E claro, aborde o tema, tá aqui, ó. No que diz respeito, ó, você deve, que a ideia era abordar esses aspectos aqui, ó. Então, conceituar o gerenciamento de projeto, analisar a importância dessa metodologia, tá? Citar e explicar os grupos de processo de gerenciamento de projeto. Então, gente, tudo que tiver pedindo para você fazer no tema, você faz. Por isso que essa estrutura aqui eu sempre recomendo para dissertação expositiva, que ela é muito fácil, ela é muito boa para isso. Vamos lá? No que diz respeito ao gerenciamento de projetos, pronto, já vai conceituando. Ó. Consiste na aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para planejar, executar e controlar atividades com o objetivo de atingir as metas estabelecidas dentro de um prazo específico. Né? Faltou aqui um acento. Ou seja, um esforço temporário empreendido para criar um produto ou serviço específico. Tá bom? Tira essa vírgula daqui. Aliás, perdão, esse acento. Convém analisar alguns aspectos referentes a essa temática. Desse modo, deve-se discorrer sobre a importância dessa metodologia, faltou aqui, e explicar os grupos de processos de gerenciamento de projetos. Tá? Então, mencionou na introdução, agora, se der, escolhe um parágrafo aí para abordar cada aspecto, ok? Eu só chamo a atenção para você evitar parágrafo com apenas 3 linhas para o avaliador não descontar ponto e aí você não vir atrás de mim para entrar com recurso para reverter, tá? Se você ver, é claro que eu vou fazer, mas, sabe, tem aquele estresse emocional aí para ter que esperar o resultado do recurso. Então, vamos lá, gente. Em primeira análise, olha só, gente, utilize o conectivo, tá? Utilize o conectivo entre os parágrafos para você não perder o ponto precioso lá no aspecto 1.12. Em primeira análise, tá? Acento aqui, é importante ressaltar que, por meio da gestão de projetos, aí faltou outra vírgula aqui, só para o que, ó, isolar aqui esses termos deslocados, né? Por meio da gestão de projetos, é possível ordenar prioridades, otimizar tempo e recursos disponíveis e ainda gerar foco nas tarefas ligadas às metas, permitindo o planejamento antecipado de cada ação. Então aí, está explicando. Professor, é isso que eu tenho que fazer? É desse jeito. Explica, dá exemplo, conceitua. Demonstra que você tem conhecimento do conteúdo simplesmente, cara. Tá? De cada ação. Tá? Aí teve um probleminha bem aqui, né? Ainda aí nesse caso. Então, vírgula, ainda permitir a execução adequada de todas as atividades envolvidas e garantir eficiência ao processo. Aí, continuando. Em segundo plano, deve-se identificar, né, vou tirar esse N daqui, identificar os processos de gerenciamento de projetos, tá, os quais são responsáveis por manter o fluxo de trabalho ao longo do desenvolvimento das tarefas. Para isso, tá, tem-se, né, utiliza essas expressões assim, ó, tem-se os grupos de processo que são iniciação, execução, monitoramento, controle e encerramento. Cada um que é responsável por um processo, sendo o planejamento a definição de um novo projeto, bem como, né, escopo, cronograma, custo, risco. Aqui, gente, tá? Não se preocupe que a pessoa já estudou comigo, muito desvio aí, não vai cometer mais na prova, mas preste atenção na estrutura e no domínio do tema, tá? Se você leu o meu e-book, você viu que eu mostrei lá a redação que tem bastante desvio. O cara tirou 9, mano. Não foi 6, não. Tá? Então, quer dizer que vai acontecer com todo mundo. Mas olha só, um texto desse aí, belíssimo na estrutura e na abordagem do tema. Aí com os ajustes, com as correções que o professor Alessandro fez, baratinhas, tenho certeza que a pessoa não vai mais fazer isso lá. Tem condições de fechar a nota
tá? Como já aconteceu com bastantes que passaram e estudaram comigo. Certo, gente? Tá, vamos lá. Vamos finalizar aqui esse vídeo, desde agradecendo aí até agora que você está assistindo. Ok? Então, nesse caso aí, nós temos o que, né? Tá aqui. Além disso, tem-se, né, execução em que são feitos os ajustes, atualizações, alocação da equipe, execução das tarefas. No monitoramento são feitos os acompanhamentos, verificações aqui, um ponto e vírgula, tá? Porque vai colocar uma outra oração, dar uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto em seguida. Verificações de quais áreas serão feitas as mudanças, ou seja, status da atividade, prazos, andamento, por fim, encerramento, né? No encerramento são feitas as entregas finais, revisões e lições aprendidas, tá? Abordagem, domínio de conteúdo, é isso. Dissertação expositiva, perdão, é isso aqui, ó. Conhecimento técnico, tá? Finalizando, depreende-se, portanto, que a utilização da gestão de projetos é de suma importância, pois, aí não precisa dessa vírgula aqui, visa entregar um produto ou serviço dentro de um prazo de tempo usando das habilidades e técnicas, assim, buscar toda a responsabilidade no gerenciamento do projeto, com foco em alcançar um resultado desejado. Tá aí, gente, tá? Então, como eu falei no meu book, tem mais tema lá, tem mais texto pronto nessa parte de agente administrativo. É nesse sentido aqui que a banca ela vem acostumando cobrar os temas na área de agente administrativo, bem específico mesmo, certo? Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Um grande abraço do professor Alessandro, que Deus ilumine a sua mente para você fazer uma excelente prova e até uma próxima oportunidade, se assim o Papai do Céu continuar permitindo.